na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça derramada em nosso favor. Senhor Jesus, que essa mensagem agora venha direto do alto, venha direto de Ti, Pai, para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua igreja, Senhor Jesus. Que o Senhor venha crescer agora na minha vida e que eu venha diminuir, para que o Teu poder venha ser grande neste lugar, para que a Tua graça possa ser constante neste lugar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Diante desse texto, veio a seguinte pergunta: em quem está a sua confiança? É o tema da nossa mensagem de hoje. Em quem está a nossa confiança? Interessante, diante dessa pergunta, que a nossa confiança, nós a primeiro momento vai dizer assim, está em Deus. Só que se vier sobre nós situações difíceis, situações adversas, a gente reclama, murmura. Se tudo der errado, a gente acha ruim. Se tudo não acontecer como nós pensamos, reclamamos e murmuramos. Verdadeiramente, nós temos confiado no Senhor. Verdadeiramente, nós temos depositado a nossa confiança em Deus, independente das circunstâncias. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos um homem, independente das circunstâncias, ele confiava no Senhor. Ele depositava a sua confiança no Senhor. Momentos bons, momentos difíceis, mas Paulo, ele depositava a sua confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que tem poder para solucionar todas as coisas. E é um texto, queridos, bastante conhecido, onde muita gente, muitos teólogos questionam até que espinho na carne foi esse de Paulo. Existem pessoas que dizem assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Paulo a primeira coisa: qual era o espinho na sua carne, Paulo? Quem nunca falou isso? Na verdade, o que sabemos é que Paulo, ele teve sim um espinho na carne. Não sabemos qual foi. Mas se olharmos para esse texto, vemos Paulo, diante da sua petição, ele confiou no Senhor. Diante do que ele pediu ao Senhor, ele depositava a sua confiança no Senhor. Mas precisamos entender aqui, queridos, o contexto desse texto lido. O apóstolo Paulo aqui, ele contou não para se achar. Ele contou essa revelação não porque ele queria aparecer, não. É porque ele não via alternativa diante daquela igreja. E ele precisava realmente contar essa revelação. Por quê, pastor? Porque a igreja de Coríntios, ele já estava sendo iludida por falsos profetas, por falsos mestres, que diziam que tinham revelações sobrenaturais de Deus. E Paulo, quando observava aquilo, já estava angustiado. Por quê? Porque a igreja já estava acreditando naquelas revelações dos falsos profetas. E Paulo, ele não tinha outra alternativa. Aí Paulo entra no jogo daquele povo, dos falsos profetas, dos falsos mestres, e diz:
Vocês têm experiência com Deus? Vocês dizem ter? Deixa eu contar uma para vocês. Eu também tenho experiência com esse Senhor. Eu também tenho experiência com Deus. Eu também tenho experiência sobrenatural, verdadeiramente, do Senhor. Aí Paulo conta e relata essa história. Mas o que me chama a atenção nesse texto, queridos, é que Paulo se preocupava em não se gloriar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que há 14 anos atrás, ele teve essa revelação. Já fazia 14 anos e Paulo, ele não vivia se achando. Paulo não vivia contando essa experiência que teve com o Senhor, não. Paulo, ele só contou porque na verdade havia necessidade naquele momento de contar essa revelação. Interessante também, outra coisa que me chama a atenção no texto é que Paulo ele se coloca na terceira pessoa do singular. Eu conheço um homem. Paulo, ele não se coloca, eu tive, eu fiz, foi o Senhor que me deu. Não, eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Eu conheço. Porque Paulo, ele não estava preocupado em se gloriar. Porque essa revelação foi há 14 anos atrás. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, Deus o sabe. Só sei de uma coisa: foi tão grande a revelação, foi tão majestosa a revelação que Paulo teve, que o apóstolo teve, que ele vai dizer que ouviu palavras inefáveis, que não cabe ao homem a ouvir. Paulo teve uma revelação inefável, queridos. Uma revelação ao qual não era digno de ninguém ouvir o que Paulo viu. Foi muito grande, foi lindo a revelação. Se no corpo ou fora dele. Mas uma coisa ele sabe que ele foi até o terceiro céu. Ele teve revelações majestosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando a cara daqueles falsos profetas que diziam ter revelações de Deus. E Paulo contando essa história. Talvez você diga, mas pastor, o que Paulo quis dizer sobre o terceiro céu? O que é esse terceiro céu? Deixa eu explicar para você. O primeiro céu, o ser humano até pode ir. O ser humano tem como visitar. É o céu das nuvens. Se você já andou de avião, você esteve no primeiro céu, porque você já sobrevoou sobre as nuvens. Segundo céu, é o céu dos corpos celestes, onde está localizado a lua, as estrelas. Também o ser humano tem como visitar, porque já tem relatos de pessoas que já visitaram a lua. Mas o terceiro céu não tem como ser visitado sem o poder divino, porque é a morada do próprio Deus. Aleluia. Paulo, ele teve na morada do próprio Deus. Se no corpo ou fora, ele não sabe, mas ele teve. E viu revelações inefáveis, que não cabe o ser humano a ouvir falar. Paulo viveu extremos nesse contexto. Interessante que nesse contexto que nós lemos, queridos, Paulo viveu extremidades. Eu quero passar para vocês 3 extremidades que Paulo vivenciou. E eu quero aplicar para a tua vida, para a minha vida. Primeira coisa que Paulo viveu foi da glória ao tormento. Primeiro ponto da mensagem, da glória ao tormento. O homem que teve a glória de ir ao terceiro céu. O homem que ouviu palavras inefáveis. Tamanha glória.
Que privilégio, experiências formidáveis do apóstolo Paulo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo vivenciou experiências e revelações gloriosas. Deus honrou Paulo, concedendo-lhes visões e revelações, lhe permitindo que ouvisse palavras inefáveis enquanto estava no céu. Que experiência, queridos! O homem que conheceu a morada do próprio Deus. Que glória! Da glória ao tormento. Quando ele voltou, foi-lhe imposto um espinho na carne. O homem que teve na glória, e o homem agora que estava sentindo dores, tormentos, perseguições, coisas que doía muito. E Paulo, ele viveu isso. Paulo teve um momento de tormento, pois logo após de ter vislumbrado o terceiro céu, foi colocado o espinho na carne de Paulo. O termo aqui traduzido, queridos, espinho, significava estaca, que servia para aquele povo da época matar pessoas com estaca que atravessava o seu corpo. Eu fico imaginando tamanha dor de Paulo. Não era um espinho de uma árvore, não, era uma estaca. Era algo que angustiava o apóstolo Paulo. Da glória ao tormento do espinho. Deus colocou o espinho na carne de Paulo, isso não resta dúvida alguma. Mas permitiu que Satanás esbofeteasse a Paulo. O termo aqui, esbofetear, significa bater, acertar o punho. O tempo do verbo indica que essa dor era constante e repetitiva. Era algo que era constante e vivia doendo. Tamanha dor do apóstolo Paulo. Tamanha dor. Interessante que Deus aqui, queridos, usa o maior soberbo de todos, Satanás, para tratar a soberba de Paulo. Não sabemos qual era o espinho, mas sabemos de uma coisa: era para tratar a soberba de Paulo. Que a palavra de Deus vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Várias linhas teológicas, eu não quero entrar nesse mérito com vocês. Várias linhas teológicas apontam qual era o espinho na carne. Não sabemos real qual era o espinho na carne. Nenhuma dessas linhas fecha. Mas sabemos de uma coisa: era algo que o atormentava. Era algo que angustiava o apóstolo. Era algo que era contínua. Mas uma coisa sabemos, que era para o apóstolo Paulo não ficar soberbo nem orgulhoso. Queridos, se você notar o contexto de Paulo, se você já estudou a história de Paulo, quando começou o seu ministério, antes de começar na verdade o seu ministério, Paulo ele estava em Jerusalém, e Paulo se achava o cara, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos, professores da época. E Paulo achava que Jerusalém iria se converter, porque ele estava naquele lugar, naquele momento. Sabe o que Deus fez? Paulo, vai para Tarso. Mas Deus, se eu estiver aqui, vai acontecer. Paulo, vai para Tarso. Sabe por quê? Porque Deus estava tratando Paulo, e deixou Paulo 10 anos no anonimato em Tarso, para tratar simplesmente a soberba de Paulo, porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Tem coisas que Deus não vai nos dar, porque primeiro ele vai nos tratar. Deus, ele só dá aquilo que estamos preparados para ter. Sabe por quê? Porque ele prefere
a gente com espinho, do que nos perder para o mundo, do que nos perder para a soberba, para o orgulho. Existem coisas que Deus não tira de nós para nos tratar, para não ficarmos soberbos e orgulhosos. Aleluia. Segundo extremo de Paulo, segundo ponto da mensagem aqui nas telas, da petição à suficiência. Quando olhamos para a vida de Paulo, homem que sofria perseguição, e mesmo assim regozijava nas perseguições. Olhamos para o apóstolo nesse contexto e vemos que ele pediu ao Senhor que afastasse o espinho na carne. Quem aqui nunca fez essa pergunta? Mas Deus, Paulo passou por tudo isso e não reclamou? Paulo passou por tudo isso e não reclamou, não murmurou? Até eu ler esse texto. Quando olhamos para Paulo, a gente pensa, diz, que cara, o cara é super-herói, o cara nunca reclamou, nunca pediu nada para o Senhor afastar dele, nada. Mas a Bíblia vai dizer, nesse contexto, que por 3 vezes ele pede ao Senhor para que afastasse dele o espinho na carne. Por isso que eu entendi porque Paulo viveu a sua vida, o seu ministério, sendo perseguido, açoitado, chicoteado, e não reclamou, porque ele entendeu que ele precisou confiar no Senhor e não murmurar. E o apóstolo Paulo, ele pede ao Senhor por 3 vezes para tirar dele esse incômodo, esse espinho. Eu fico imaginando, queridos, a conversa de Paulo com Deus. A Bíblia não relata qual foi essa conversa. Apenas fala que por 3 vezes ele pede para tirar o espinho. Mas eu fico imaginando aqui: Senhor, tira esse espinho de mim, Senhor. Não, Paulo, não vou tirar. Mas Senhor, tira, está doendo muito, Senhor. Não, Paulo, eu não vou tirar. Mas Senhor, por favor, eu não aguento mais. Paulo, eu não vou tirar o espinho da carne de suas, Paulo. Mas por que não, Senhor? Qual é o propósito de tanto sofrimento, de tanta dor, Paulo? Paulo, porque eu sou suficiente na sua vida, Paulo. A minha graça te basta. Aleluia. Eu não vou tirar, Paulo, porque a minha graça, ela te basta. Eu sou suficiente para você, Paulo. É na dor, é na bonança, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Aleluia. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça é suficiente, Paulo. Esse espinho é para te tratar, Paulo. Eu prefiro você com espinho do que te perder para o mundo, Paulo. Não vou tirar, porque eu sou suficiente na tua vida, Paulo. Porque eu estou com você em todo o tempo, Paulo. Porque eu não te abandono em nenhum momento, Paulo. Porque, queridos, Ele conhece o meu e o teu coração. Está passando por situações difíceis. Está passando por perseguição. Está passando por afronta. Tem algo que está te incomodando. Tem algo que está doendo em você. Fica tranquilo. A graça do Senhor, ela é suficiente para você. A graça do Senhor, ela te basta. A graça do Senhor, ela está com você em todo o tempo. A graça do Senhor, ela é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. A minha graça te basta. Paulo, ele ouviu uma mensagem de grande estímulo para nós hoje. Foi a mensagem da graça. Mas o que é graça? Ouça bem isso. Quando se fala de graça, vem logo à mente favor imerecido, mas vai muito além. Graça
é a provisão de Deus para tudo que precisamos e quando precisamos. Está doendo? Ele é contigo. Me tira essa dor, Senhor. Não, eu estou contigo. Ei, Senhor, mas está doendo. Eu estou contigo. Mas, Senhor, eu quero isso. Ei, eu sou suficiente. Fica tranquilo. E Paulo entendeu que a confiança dele estava no Senhor. A partir daí, Paulo sofreu perseguições. Paulo foi açoitado, foi decapitado. E o que Paulo fez? Eu me alegrarei em meio às perseguições, porque a graça do Senhor era suficiente para ele. Aleluia. A graça, ela é suficiente. A graça nunca está em falta. A graça de Deus, ela é suficiente para a tua vida ministerial. A graça de Deus, ela é suficiente para a tua vida espiritual. A graça de Deus, ela é suficiente para a tua vida física. A graça de Deus, ela é suficiente para a tua vida financeira. A graça do Senhor, ela é suficiente. Ela preenche qualquer lacuna. A graça do Senhor. Aleluia. Se a graça de Deus, ela é suficiente para nos salvar, sem dúvida, ela é suficiente para nos guardar e fortalecer em nossos momentos de sofrimento. Se você sempre glorificou, exaltou o nome do Senhor em meio à bonança, entenda hoje que esse espinho é para te tratar. Esse espinho é para te tratar, mas entenda uma coisa, Ele está com você. Ele é suficiente na tua vida. Ele não te abandona. Ele não te deixa só. Ele está com você em todo o tempo. Em todo o tempo, em todo momento. A graça do Senhor. Aleluia. Qualquer situação, glorifica. Glorifica ao Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem, queridos. Da fraqueza ao poder. Paulo também, ele estava fraco para o poder do Senhor se revelar na vida dele. Quer ver uma coisa? Olha o que o texto vai dizer. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. O poder do Senhor vai se revelar quando você buscar, quando você descer, quando você exaltar, quando você se sentir um pó, quando você se sentir nada, porque Ele é suficiente e Ele se revela na minha e na sua vida, querido. Precisamos entender isso. Ei, Paulo, é na fraqueza que você me busca mais. É na fraqueza que o meu nome vai ser glorificado na sua vida. É na fraqueza que você consegue orar mais, Paulo. É quando você se sente dependente de mim que você me busca. É muito bom adorar e glorificar quando tudo dá certo. Mas eu vim aqui nesta noite, independente das circunstâncias, busca o Senhor. Se humilha diante dEle. Exalta o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Porque a tua confiança é estar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Paulo, é na fraqueza que você age com humildade. Porque é assim que acontece, queridos. Quando tudo dá certo, você e eu nos achamos, na verdade, o cara. Nos achamos a última bolacha do pacote creme crack, como se diz o ditado. Mas é quando tudo dá errado que o poder dele se revela na minha e na sua vida. É quando eu desço mais que o poder dele se revela na minha e na sua vida. É quando eu oro que o poder dele se revela na minha e na sua vida. Precisamos, queridos, descer para que ele cresça. Precisamos nos humilhar para que o poder dele se aperfeiçoe. Precisamos entender que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele.
Não é o que eu faço, é o que Ele faz na minha vida. Precisamos descer para Ele crescer. Não somos nada, Ele é tudo. É Ele quem faz, é Ele quem age. E Paulo, ele entendeu isso. Como eu falei no tópico anterior, Paulo, ele tinha dentro de si uma raiz farisaica. Foi criado aos pés de Gamaliel, aos pés do Sinédrio, cheio de fariseus religiosos da época. E Deus queria tratar em Paulo a soberba. Paulo, enquanto tu for soberbo, estiver no pedestal, nada acontece. Desce, Paulo, se humilha. Era costume dos fariseus não ter empatia, não se colocar no lugar do outro, pois ele matava e dizia que a lei mandava matar. Mentira! Eles não tinham empatia. E o Senhor estava tratando a empatia na vida de Paulo também. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. E Paulo, ele entendeu isso. Porque o poder do Senhor, ele vai se revelar na minha e na sua vida, quando não existir mais orgulho, quando não existir mais soberba, quando não existir mais que você e eu se achem o cara. Só assim, ele vai se revelar na minha e na sua vida. Quando nos humilharmos, quando descermos, quando entendermos que tem tudo a ver com Ele. E Paulo, ele entendia isso. O poder dele se revela na minha dependência do Senhor. Precisamos ser dependentes do Senhor. Quando você quer resolver tudo com a força do seu braço, achando que não precisa mais orar, achando que não precisa mais do secreto, achando que não precisa mais buscar a face do Senhor, achando que você não precisa mais descer, achando que você não precisa mais buscar. Enquanto você fizer isso, nada vai acontecer, porque precisamos confiar no Senhor, porque é Ele quem faz, porque é Ele quem age, porque é Ele quem atua. Aleluia. Precisamos entender isso, queridos, que mesmo em situações difíceis, onde queremos parar, queremos desistir, tendo até espinho que nos machuca, saiba que a graça do Senhor, ela nos basta, e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E Paulo, ele entendeu isso muito bem. Se você está com a Bíblia aberta, eu quero ler com vocês o verso 9 e 10, que lemos na introdução, que lemos no texto inicial. Verso 9 e 10. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Olha o que Paulo vai encerrar dizendo. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que sou forte. O homem que estava pedindo para Deus tirar o espinho na carne dele, foi o mesmo que disse, eu me alegro nas perseguições, nas injúrias, porque Paulo, ele entendeu, que o espinho na carne era suficiente para tratar ele, e que a graça dele era suficiente na vida de Paulo. Aleluia. Mas como é que pode o apóstolo Paulo sentir prazer nessas coisas? Sabe o que ele estava dizendo, querido? Ele estava dizendo que por amor a Cristo, vale a pena.
mas ele também entendeu que ele não estava só. O apóstolo ele entendeu que ele não estava só, porque a graça estava com ele. A graça não o abandonou, a graça não o deixou só. Paulo entendeu isso. Cristo ele não nos deixa só, queridos. A graça ele nos alcançou. A graça está sobre a minha e a sua vida. A graça ela é suficiente para mim e para a sua vida. Precisamos entender isso. Ah, está doendo, pastor. A graça está contigo. Pastor, mas incomoda. A graça está contigo. Mas pastor, que dor é essa? A graça está contigo. Ela é suficiente. O mesmo Deus que colocou o espinho na carne na vida de Paulo, foi o mesmo que colocou ele no colo e não deixou ele só. O mesmo que colocou o incômodo na vida de Paulo, foi o mesmo que disse: Paulo, eu estou contigo. Não estamos só, queridos. A graça do Senhor está conosco. Aí só depois que eu li esse texto, só depois que eu vi essa petição de Paulo, por 3 vezes pedindo para tirar esse espinho, e o Senhor dizendo que a graça dele era suficiente na vida dele, só depois disso, eu entendi todo o ministério do apóstolo Paulo. Como é que um cara desse diz que se alegra nas perseguições? Porque ele entendeu que a graça não deixava só. Como é que pode um cara desse dizer que se alegra quando ele está sendo açoitado? É porque ele entendeu aqui que o Senhor disse para ele: ei Paulo, a minha graça te basta. Só depois eu entendi. Ah pastor, mas eu não conheço a história de Paulo. Paulo sofreu tanto assim? Sofreu. Paulo ele não teve uma vida fácil por onde passou. Ouça bem. Paulo ele foi perseguido em Damasco. Paulo ele foi apedrejado em Listra. Paulo ele foi açoitado em Filipos. Paulo foi escorraçado de Tessalônica. Paulo foi enxotado de Bereia. Foi levado ao tribunal em Coríntio. Foi perturbado em Éfeso. Foi preso em Jerusalém. Foi acusado em Cesareia. Foi picado por uma víbora em Malta. E foi decapitado em Roma. Isso foi a história de Paulo. E Paulo disse: eu me alegro em meio às perseguições. O que eu e você está passando se compara ao que Paulo passou. E precisamos abrir a nossa boca e dizer: eu confio no Senhor. Independente das situações, das circunstâncias, eu confio no Senhor. Por quê? Porque a graça, ela é suficiente na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque a graça, ela é suficiente. É a graça quem nos sustenta de pé, queridos. E sabe o que o apóstolo Paulo falou no final da sua vida, da sua caminhada com Cristo? Sabe o que Paulo falou? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, vou continuar pregando. Se eu viver, vou continuar falando deste amor. Se eu viver, vou continuar buscando essa graça. Porque eu entendi que a graça dele é suficiente na minha vida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Eu quero encerrar nesta noite, queridos, te fazendo a pergunta que foi o nosso tema. Coloca aqui, filha, o tema da mensagem. Em quem está a sua confiança? Se tiver bom, tudo caminhando bem, pastor, a minha confiança é no Senhor. Mas se tudo estiver errado, eu vou reclamar, vou murmurar. Em quem está a sua confiança? Independente das circunstâncias, tem que estar no Senhor. Porque Ele não te deixa só. Porque Ele não te abandona. Porque Ele é contigo.
porque Ele tem nos ajudado, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, mas está doendo. Ei, Ele não quer te perder não, mas Ele é contigo. Ei, Ele não vai afastar não, mas a graça dele é contigo. Já teve coisa da minha vida que eu pedi para o Senhor afastar de mim, mas foi aí que eu busquei mais, foi aí que eu desci mais. Há pouco tempo meu filho estava para fazer uma cirurgia e fez, e eu pedi: Senhor, não, eu não quero. Não, Senhor, por que essa cirurgia? Senhor, cura. Não, Rafael, eu não vou afastar de você não, Ele vai fazer, porque é assim que tu vai me buscar mais, porque é assim que tu vai descer mais, porque o meu poder vai se aperfeiçoar quando você descer, se humilhar e declarar que eu sou grande. Aleluia. E Ele fez, e Ele está saudável aí, mas precisou me tratar, mas eu precisei buscar, eu precisei descer, me humilhar, mas eu pedi. Quem aqui nunca pediu, queridos? Senhor, afasta de mim. E o Senhor tem falado: vou afastar não, porque eu conheço o teu coração. Vou afastar não, porque você não está preparado. Ei, vou afastar não. Vai buscar mais. E o segredo que você deixou de ter? Ei, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Busca mais, se humilha, para que ele cresça na sua vida, na minha vida. Aleluia. Em quem está a sua confiança? Quando tudo está legal, está no Senhor, mas quando não está, eu não sei em quem posso confiar. Independente das circunstâncias, precisamos confiar no Senhor. Vamos ficando de pé, querido, por favor. E eu quero ler com vocês o último texto dessa mensagem. Já está pronto, filho, aqui nas telas? Eu quero ler com você nessa versão aqui, NVI. Olha o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13. Vamos ler. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já não se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha o que Paulo está dizendo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar por necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo passou por tudo isso, ele aprendeu com tudo isso, mas olha como ele finaliza: tudo posso naquele que me fortalece. Celebre o Senhor, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu isso na situação legal e na situação de perseguição. Ele confiava no Senhor, porque ele confiava todo o tempo naquele que pode resolver todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. Aleluia. Feche seus olhos nesses momentos. Vamos junto com o louvor. Entenda isso. Independente das situações, glorifique ao Senhor. Confie no Senhor, porque Ele está com você.